dessa nossa série de entrevistas. E hoje, nada mais do que uma pessoa muito especial, Dona Nina, que está aqui conosco, nos prestigiando e falará um pouquinho sobre essa vocação, a vocação de ser mãe. É uma alegria muito grande recebê-la aqui no estúdio do Colégio Bituruna, do Sistema Escolar de Educação, Dona Nina. E pergunta à senhora, quem é Dona Nina? Bem, primeiro, a alegria é muito minha, porque estou num ambiente onde eu me sinto em casa, né? E quero agradecer o convite que me foi feito pela Isabel, né, em nome da Fraternidade Escolápia, né, onde participo, e quero, nesse agradecimento, unir a minha gratidão aos padres escolápios, com quem eu não digo que eu trabalhei, com quem eu vivi e convivi durante um longo tempo. Aos padres escolápios, eu peço a Nossa Senhora das Escolas Pias que os abençoe, para que possam continuar essa missão tão árdua, mas tão linda, que nós todos precisamos, né? Parabéns, padres escolápios. Fico feliz por estar com vocês. E Dona Nina quem é? Bem, meu nome, Nina é um apelido, né? Como todos têm um apelido que tem uma história, o meu apelido também tem uma história, porque o meu nome é Eunice de Vasconcelos Saldanha. Eu nasci em Barra do Cuieté, município de Conselheiro Pena, aos 10 de setembro de 1939. Né? Sou filha de José Nicolau de Vasconcelos e Josepina Mazzoni de Vasconcelos. Sou a quinta de 7 filhos. Tive uma educação desde a mais tenra idade numa família católica e por isso nós tínhamos como leme, como temos até hoje, Nossa Senhora. E que este legado me foi deixado por meus pais e pelas minhas avós. Nossa Senhora nos comanda a cada instante. Por isso, falar sobre Maria, para mim, é um privilégio. Quando eu digo que a nossa missão Escolápia é baseada e é nascida, né, de Maria. Dona Nina, a senhora fala de uma forma assim, tão envolvente de Nossa Senhora, de Maria. Eu queria que a senhora falasse também nesse significado de ser mãe, né? Lógico, vem esse exemplo de Maria no nosso meio, no nosso convívio. Mas para a senhora, qual é esse significado de ser mãe? Então, essa devoção de Nossa Senhora faz parte do nosso dia a dia. E, dentro dessa minha formação, né, fui crescendo, chegou a minha idade de decidir minha vida, né? O que eu queria, para que eu era vocacionada, né? Depois de muito pensar, pedir as luzes do Espírito Santo, senti que Jesus tinha um projeto na minha vida, que é a vida conjugal. Casei com José Prado Saldanha, tenho 3 filhos e nós casamos no dia 21 de dezembro de 1974. Importante para mim agora. Casei na capela do Colégio Bituruna. A minha festa a recepção foi toda aqui no pátio, frente à cantina. Meu jantar foi servido quentinho, porque quem fez foi a Dona Nega Albergaria, né, na época. E ao fazermos, né, esse nosso casamento aqui, quem foi ministro do nosso matrimônio foi o padre Eulálio, então diretor do Colégio Bituruna. E o padre Geraldo Roger Vox, grande amigo da nossa família. Então eu costumo brincar assim, se padre e foto fizer durar o casamento, o meu vai ser eterno. Amém! O meu vai ser eterno. Né? E na época eu era professora de português aqui no Colégio Bituruna. Por isso todo esse envolvimento, né?
E esse envolvimento que não acabou ali. Esse meu envolvimento continua com os Escolápios, né? Onde recebi, né, o título, que não é o título, é a vivência de Escolápia, né, que me foi enviado de Roma, né, pelo Padre Geral, né, pela minha maneira de conviver, viver e trabalhar aqui com os Escolápios, que foi e é um grande privilégio para a minha vida e para toda a minha família. Por isso a nossa gratidão também é eterna. Dona Nina, a senhora mencionou Maria, né, que é um exemplo para nós católicos de mãe. Agora eu quero saber da senhora sobre a sua experiência e esse conceito do que significa ser mãe para a senhora. Bem, ser mãe tem um significado tão amplo, né, que com palavras a gente não consegue se expressar, né? Só de sabermos que não somos órfãos, que somos filhos da Mãe de Cristo, né, isso nos conduz a um caminho de desejo de ser mãe. Agora, nunca, jamais pensando em ser mãe no estilo de Nossa Senhora, né? Porque ela, como abençoada, ela foi tão humilde e continua essa humildade, que quando o anjo Gabriel anunciou que ela seria a mãe do Salvador, o que ela fez? Ela se curvou, né? E falou: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, né? Mas depois ela pensou: como que isso vai acontecer? Nunca vivi com homem nenhum, né? Mas logo o Espírito Santo a tocou e ela aceitou plenamente. E dentro da sua humildade, ela viu aquele anúncio, recebeu aquela notícia como um serviço, né? Um serviço prestado a Deus. E com toda a humildade, ela continuou. Ela poderia ter falado ou pensado, né? Mas que oba, sou a mãe do Salvador, então agora sou a melhor, né? E isso nunca passou pela mente dela. E é esse exemplo que nós precisamos também de seguir, porque quando a gente está a serviço, a gente não está a serviço para o humano, a gente está a serviço para aquele que nos criou. Por isso esse serviço deve ser de total entrega, sem perguntar por quê e nem para quem e nem para quê, né? E aí a nossa vida fica tranquila, fica tranquila. Agora, o ser mãe é um sentimento muito doce, né? Que toda a vida permeou a minha vida. E quando eu comecei a pensar numa vida conjugal, eu senti que Deus tinha esse projeto para a minha vida. E logo então, que casamos, né, Saldanha e eu também, tínhamos um projeto. Que projeto esse? De formar uma família, mas uma família cristã, né? Onde reinasse o respeito, o amor, né? E a sabedoria também, né? Porque nós queríamos, como tentamos fazer, criar os filhos que Deus nos concedesse na prática dele, né? Nessa vivência do amor. Porque o amor tudo suporta, né? Como já dizia São Paulo, o amor tudo vence. E é dentro disso aí que nós tentamos viver no nosso dia a dia. Assim que nós casamos, morávamos aqui em Valadares, mas o Saldanha trabalhava numa outra empresa que o transferiu para Belo Horizonte. Pensamos muito e achamos melhor continuar na nossa terra, né? Que já tínhamos como nossa terra, como temos até hoje, né? E aí, Saldanha começou a trabalhar em Ipatinga, né? E eu estava grávida, né, do Carlos Augusto, que foi a bênção que Deus mandou para concretizar o nosso casamento, foi a notícia da minha gravidez, do nosso primeiro filho. E aí, quando eu estava com o 6º mês de gravidez, Saldanha começou a trabalhar em Ipatinga, né? E aí a nossa vida continuou. Eu trabalhando em vários lugares também, né, inclusive aqui, né? E dentro de nós sempre pulsava forte: nós vamos vencer. Vamos vencer porque Cristo está no comando do nosso barco. E aí estamos aí, né?
E nessa caminhada, muita coisa boa aconteceu, muitas preocupações nós tivemos, né? Por que não? Né? Porque para ser família, a gente encontra de tudo, né? E não tem nenhuma perfeita, não adianta falar que o perfeito é só Deus, não é isso? Mas a gente, com fé, acreditando que a nossa missão é ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática e caminhar com a nossa família dentro desses princípios, o árduo se torna leve, né? E assim a gente continua, né? Assim a gente continua. Porque quando a gente tem essa família, a gente procura também passar para os nossos filhos esses valores, né? Porque para educar hoje é complicado, né? Não vou falar que seja difícil. Sim, também é difícil, mas não é impossível, não, né? Porque cada família tem também, vamos dizer assim, o seu estatuto. Tem o seu estatuto. E dentro daquelas normas que a gente vai colocando para os nossos filhos, que a gente não só coloca, mas a gente vive junto com eles, né? Aí as coisas vão ficando também mais leves e nós vamos encontrando o caminho a seguir, né? E aí nós estamos felizes por isso. Dona Nina, a senhora também menciona sobre a fraternidade. E dá para perceber nos olhinhos da senhora esse brilho diferente sobre a fraternidade. A senhora também comenta que a senhora já foi professora e diretora aqui no colégio. Qual a importância, esse significado de pertencer à fraternidade e viver essa vocação da senhora junto com os escolares? Nossa Senhora, eu tenho que encher meu peito, buscar minha alma para poder tentar falar sobre isso. Porque eu costumo dizer assim, que ninguém nasce escolápia, né? Mas eu tenho dentro de mim esse carisma sempre. Nós lá em casa, todas, 4 mulheres, estudamos em colégio católico. Aqui na época ainda não tinha uma condição assim, do jeito que meu pai imaginava, né? Então, nós fomos estudar no colégio Nossa Senhora das Dores, lá em Itabira, na Vila do Mato Dentro. E lá, eu estudei durante 8 anos, né? Fui para lá para fazer a 4ª série, né? E a admissão, que na época era necessário. E quando a gente termina o curso, que vem para casa, né? Depois de 8 anos, sabendo que em julho e em dezembro a gente tinha férias, né? Mas, naquele ensinamento que eu encontrei no Colégio Nossa Senhora das Dores, eu fazia muito a relação com o que a minha família passava para mim, né? E quando eu cheguei em Governador Valadares, já depois de um tempo que eu trabalhava na Barra do Tietê, eu coloquei aqui no colégio a minha vida. Por quê? O padre Geraldo, que foi um dos ministros do nosso matrimônio, ele me apresentou aqui sem a minha presença. Falou com os padres a meu respeito, porque ele era padre lá em Conselheiro Pena, portanto, servia Barra do Cuiaté também, né? E aí, um dia, eu fui chamada aqui no colégio e o padre Eulálio falou comigo assim, olha, eu estou precisando de uma pessoa para ser professora de português da 8ª série, que era a nomenclatura da época, né? E eu falei assim, uai, vou pensar um pouquinho, porque eu já trabalhava no Colégio Imaculada, também como professora de português. E era professora de 1ª a 4ª série, que era também a nomenclatura da época, né? Lá na Escola Estadual Santa Terezinha. Eu trabalhei 3 meses lá e depois fui convidada pela diretora, dona Zilmar, da Escola Estadual Pedro Cavalcante, para ser vice-diretora dela. Então, deixei o Santa Terezinha e fui. Eu trabalhava lá como vice-diretora da dona Zilmar, no Pedro Cavalcante Filho, trabalhava no Colégio Imaculada e trabalhava aqui, né? E eu tinha aquilo como normal, porque quando a gente ama aquilo que a gente faz, aí vem a vocação, né? Se eu sou vocacionada, eu faço e não me canso. Trabalhei 48 anos na área de educação e nunca cheguei em casa cansada. Aline, nunca cheguei em casa cansada. Porque na minha dedicação, eu colocava a minha vida.
E também na minha casa, na minha família, eu nunca tive um porém para falar assim, não posso trabalhar porque o meu marido não quer, porque meus filhos me querem aqui dentro de casa, né? Todos compreenderam isso muito bem, até porque depois deles já, né, jovens, um dia eu me reuni com eles e falei assim, gente, vocês têm alguma coisa para falar comigo a respeito da ausência que eu tinha fisicamente dentro da nossa casa, que eu não podia ficar com vocês o dia todo? Parece que foi um uníssono de vozes que me respondia assim, uai mãe, não era isso que precisava? Então isso aí me ensinou muito, sabe? Me ensinou muito, né? E com isso, a minha vida se torna cada dia mais ligada aos escolápios através também da fraternidade. Porque me lembro como agora, quando o padre José Luiz, em 2008, no final de 2007, parece, ele chegou perto de mim com um envelope fazendo assim, isso aqui é para a senhora, dona Nina, e me entregou o envelope. E quando eu abri, em casa, quando cheguei, era um convite para participar de uma fraternidade, de um grupo de pessoas que iam fazer um estudo para conhecer melhor a vida de São José de Calazans. Essa foi a fala do padre Zé Luiz comigo. Eu falei assim, mas que bom, né? Vou tentar. E quando, em 1992, 94, melhor ainda, que foi o ano da família, né, foi o pai da fraternidade, me lembro muito que eu levei isso muito para lá. Eu fui para a Argentina para participar de um congresso e eu não sabia por que eu estava indo. Padre Alberto Telequer, né? E eu, daqui, e o Antônio, que era o diretor do Colégio São Miguel. Aí fomos. E lá, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? E todo mundo falando espanhol e eu interpretando. Aí eu saí do meu lugar e fui lá na frente e falei assim, olha aqui, se o senhor falar mais devagar, eu vou entender tudo e vou anotar tudo para levar para a escola, para o colégio. Aí ele disse, o padre Nuinho, nunca esqueci que teve um acidente, morreu logo em seguida também, se dedicava, né? E aí nós participamos durante 12 dias. E cada visita que a gente fazia, eu via uma imagem. E naquela época não existia, né, a tecnologia de hoje. A minha máquina fotográfica era daquelas que a gente ainda punha o filme, rodava e tirava fotos. E aí, no dia que eu cheguei numa das unidades escolápicas, tirei uma foto daquele quadro e perguntei, uai, padre, todo lugar que a gente chega tem esse quadro, dessa imagem? Que Nossa Senhora é essa? Nina, você não conhece, não? É a Virgem das Escolas Pias que inspirou Calazans. Eu falei, tá bom. Agora eu vou saber a história por completo, né? E aí te trouxe aquela foto. Chegando aqui, eu procurei a Sônia Birro, que é, né, artista plástica, e levei para ela aquela foto e falei, Sônia, ela morava aqui em frente ao colégio, na rua Ribeiro Junqueira. Falei, Sônia, eu estou com uma foto aqui, eu gostaria tanto de saber se você poderia pintar esse quadro para o Colégio Bituruna. Ela falou assim, Nina, olhou a foto, olhou e falou assim, mas eu posso, vou fazer isso sim, pode deixar essa foto comigo, né? E aí pintou, e é aquele quadro, Aline, que fica na subida daquela escada, porque naquela época a entrada dos alunos era por aqui, pela Olegário Maciel, e aquela escada que dava acesso, né, às salas de aula lá em cima. E aquele quadro que está ali é uma parte da minha história. Quando eu falo de Escolápio, quando eu falo de Nossa Senhora, a Virgem das Escolas Pias, né, eu sinto muita emoção, muita emoção. E eu nunca vivi no colégio pensando que eu era uma profissional do colégio. Sempre vivi aqui fazendo um trabalho para o qual Deus me escolheu e eu tinha todo o prazer, como tenho até hoje, e um grande orgulho, no bom sentido, de dizer sou escolápia. Dona Nina, a gente sabe de vários desafios que hoje em dia as mulheres, né, nesse lindo papel de ser mãe, estão tendo. Eu queria ver, assim, uma visão da senhora, queria saber de uma visão da senhora. Quais são essas dificuldades, esses desafios que as mulheres hoje em dia trazem em sua bagagem? São tantos os desafios, né, Aline? Mas eu vou procurar elencar alguns deles aqui, que eu convivo com muitas pessoas, né,
percebo isso e sempre que eu tenho oportunidade, eu abro um leque para elas, para poder, porque às vezes também é uma falta de visão, né? Do que é ser mãe. Dentre as muitas vezes que eu converso e alguma fala comigo, Nina, eu não quero ser mãe não, minha filha, o que é isso? Eu vou curtir minha vida primeiro, casei, quero curtir minha vida com meu marido, né? E aí a gente percebe que é uma certa vaidade, né? Uma cultura do corpo, uma outra que hoje é muito latente, que é a colocação da mulher no mercado de trabalho, né? E às vezes pensam assim, se eu tiver um filho agora, eu não posso trabalhar. Como é que eu posso me sustentar na minha vaidade, né? Com um filho pequeno em casa e trabalhando? Eu tenho que escolher. Então, a primeira mente que vem é, não quero casar, vou continuar curtindo a vida, né? E dentro desse desafio, a gente percebe assim, o tempo passa, depois fala assim, já fiz 40, Nina, não quero não, você tá doido, eu não posso engravidar agora não, porque eu já fiz 40 anos, né? E aí a gente fica pensando, onde é que nós vamos parar? O mundo não pode parar, né? O mundo não pode parar. E essa gestação é tão importante e necessária, porque eu já tive exemplo de pessoas com quem eu convivi que tinha esse pensamento, que depois falava comigo, Nina, bem que você me falou, hoje sou a mãe mais realizada do mundo, né? Não estou trabalhando, mas o meu marido também trabalha e vai chegar o momento que eu vou voltar a trabalhar, né? E aí a gente pensa, é como o Papa Francisco sempre nos fala, né? Na educação dos nossos filhos, nós precisamos ficar atentos, né? Porque a tecnologia está aí, não tem jeito de retroceder, né? E aí, nossos cuidados enquanto mães, né? Aí vai outro desafio, né? É acompanhar essa idade que nós estamos aí na contemporaneidade com os nossos filhos, com essa tecnologia dentro da nossa casa, né? E a gente precisa acompanhar tudo isso, mas colocando acima de tudo o amor e a firmeza junto com a bondade. Até porque meu pai, que era um homem muito sábio, tinha a instrução que a minha avó passava para ele, ele escrevia, né? Mas ele falava com a gente assim, meus filhos, educar filho é igual ajustar uma porca ao parafuso. Você nunca deve ter ouvido essa expressão, mas é aquela que você põe e aí ele falava assim, torce para lá, torce para cá, porta abre, porta fecha, né? Quando o par ir lá e voltar, encaixa, né, a chave e a fechadura. Depois não abre e fecha, não abre e fecha, aí fica tudo bambo, né, na fechadura, a chave já não funciona mais, e a gente tem que começar tudo de novo. Ele falava isso comigo. E quando eu comecei, né, na área de educação, eu pensava, puxa vida, isso é um processo. Educação é esse processo. E um processo muito mais forte dentro da nossa casa com aqueles que são sangue do nosso sangue, né? E a gente vai mostrando para eles isso aí, né? E que nós precisamos de ensinar os nossos filhos a rezar, orando, como diz o Papa Francisco, né? Ensiná-los a ter fé, acreditando, né? E aí a gente vai tentando passar para eles, para que eles possam passar também, né, para as famílias. É o que eu falo com meu filho, que é o José Henrique, que é casado com a Cláudia Maria Jacob da Mata e que tem 2 filhas, a Cecília, com 17 anos, e a Maria, com 12 anos. E ele sempre faz uma referência para mim quando acontece alguma situação. Ele fala, mãe, bem que a senhora nos ensina isso. E eu sempre falo com as minhas meninas, minha mãe me ensinou, eu tenho muitos pecados, mas o pecado da omissão eu não carrego. Então a gente não pode, não deve omitir na educação dos nossos filhos quando a gente percebe que eles não estão vivendo os valores passados, né? Por aí a gente vai. Nossa, dona Nina, quanta história e quanta coisa eu vou imaginando, colocando na minha cabeça, quando a senhora vai contando as suas histórias, eu fico imaginando como deve ter sido lindo toda essa sua vivência
Que experiência maravilhosa de uma vocacionada no meio da gente, no meio de nós. Agora, dona Nina, eu quero que a senhora aproveite esse espaço de uma forma muito especial para a senhora deixar esse convite para a juventude, para falar um pouco sobre essa contribuição da senhora dentro da vocação e dentro da visão vocacional, que a senhora tanto fala desse amor que dá para perceber que a senhora exala esse amor fraterno, esse amor que não te cabe, mas a senhora consegue expandir para todos nós. Queremos que a senhora deixe nesse momento esse recado especial, esse convite especial para a juventude nesse âmbito vocacional. Querida juventude, para quem eu gosto sempre de falar, gosto sempre de trabalhar, porque sempre fui catequista e catequista de crisma, né? E a catequese de crisma é um celeiro onde a gente vai conversando com os jovens e a gente vai percebendo neles já a primeira vocação, né? E por isso, meus jovens, minhas jovens, nós sabemos que as crianças aprendem o amor vivendo o amor que a família vive, né? E esse amor é revelado com pequenos gestos. O carinho de um abraço, um sorriso, uma atenção, né? E com isso, a gente vai percebendo também que para a gente passar para as nossas crianças o que a gente vive, a gente não passa com palavras, a gente passa vivendo, né? Por isso que quando a gente fala sobre a vocação maternal, a gente até se empolga bastante, porque é uma linda vocação. Eu quero deixar aqui, meus jovens e minhas jovens, curtam a sua vida, mas nunca se esqueçam de que ser mãe e ser uma mãe vocacionada é uma missão a serviço daquele que nos criou, né? E eu conto com vocês. Venham, jovens, namorem, curtam o namoro compromissado, responsável, mas já com esse namoro, pensando em construir a sua família e sabendo vocês, assim como seus pais falam também para vocês e com vocês, que a maternidade e a paternidade é o que o mundo precisa. Uma paternidade responsável, uma maternidade responsável, dedicada, e essa maternidade que vai servindo de exemplo, e os filhos vão crescendo e levando isso no coração e passando também para as suas futuras famílias. Porque formar os valores é isso aí, né? A gente não vive o valor longe do mundo, a gente vive o valor no nosso pequeno mundo, que é a nossa família, no nosso pequeno mundo, que é o nosso ambiente de trabalho, no nosso pequeno mundo, com aquilo que nós trazemos no coração para oferecer às pessoas. E esse oferecer às pessoas é tão gratificante, porque ele é tão pouco. Basta você falar um bom dia, uma boa tarde, como é que você está? Está tudo bem? Né? Isso tudo aí revela para nós essa missão vocacionada de ser mãe. Por isso, gente, nós estamos nos aproximando aí do Dia das Mães. Quer presente maior que uma mãe recebe do que um abraço do filho, um beijo do filho e falar: mãe, eu te amo, porque eu aprendi a amar com você, né? Então, gente, fica aí o nosso recado. Sejam corajosos, sejam corajosas e venham para a família que o espera, que a espera. E os filhos que Deus já está programando para você também esperam no silêncio, e quando chegar esse momento você vai ver que não tem maravilha maior, que não tem prazer maior do que escutar falar: oi mãe, as primeiras palavras. Então não desistam, sejam mães, sejam pais, porque nós no mundo precisamos de vocês. Um beijo, um carinho, um abraço de uma mãe que ama essa juventude. Fiquem com Deus e que a Sagrada Família de Nazaré os inspire nessa missão tão árdua
mas tão maravilhosa, e que Jesus conta conosco para que seus filhos tenham na terra esses valores que vão conduzi-los até Ele na eternidade. Muito obrigada. Dona Nina, muito obrigada, senhora, por se disponibilizar de estar aqui junto com a gente nesse bate-papo assim, mais do que especial. E assim, é muito gratificante sempre ouvir a senhora, né? A sua história de vida, as suas vivências e a sua experiência vocacional. Que continue assim, seguindo o seu caminho e vocacionando e sendo espelho para muitos de nós. Não somente a juventude, como nós também que estamos em formação dentro da fraternidade. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e que Nossa Senhora a proteja assim, grandemente. Muito obrigada, Dani. E agora, nesse encerramento, né, nesse nosso bate-papo, né, Aline? Isso. E para mim foi tão gratificante, né? A gente às vezes se embanando um pouquinho, né? Porque falar da própria história não é tão simples, não, né? E eu quero agradecer de coração essa oportunidade que estou tendo, né? E falar com você. Sou escolápia por vocação, sou escolápia porque amo o carisma escolápia e procuro vivê-lo. E nesse lugar onde nós estamos, eu quero também agradecer às câmeras, né? Por esse momento e dizer, felicidade é interiorizada, né? E essa interiorização eu vou levar comigo, né? Porque, na verdade, eu deixei de trabalhar no Colégio Bituruna em 2008, né? E estou aqui, né, presente, e com isso tudo eu fico muito feliz e muito agradecida. A catequese, minha paixão, né? Mas já tem 2 anos que eu não estou podendo trabalhar, né, com essa missão de catequista, né? Mas porque outras coisas me envolvem, né? Mas sou ligada, estou sempre pronta. E vocês todos podem saber. Contem com a Nina e com a família da Nina, que também é escolápia. Muito obrigada. Nós que agradecemos imensamente, Dona Nina. E eu convido a cada um de vocês, para cada mês, estar aqui no nosso canal do YouTube Escolápios Brasil, para estar prestigiando essas entrevistas especiais com vários temas vocacionais e convidando-nos a que você possa compartilhar, curtir, comentar junto com sua família e seus amigos. Um grande abraço e até a próxima!